Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui é Lucas Guerra, da Capote Filmes. E hoje a gente entrevista Renan Rovida, cineasta, ator de cinema e de teatro, integrante do Tela Suja Filmes, Desalambrar Filmes e Novo Teatro em Ruínas. Tudo bem, Renan? Beleza. Renan, queria começar pensando um pouco, né? A próprio coletivo Tela Suja, né? Pensando o filme Entre Nós, Dinheiro. Até o dono de um pequeno empreendimento sabe que o lucro não é gerado na caixa registradora. Não é raro encontrar nessas pequenas empresas uma placa em que se lê: proibida a entrada, homens e mulheres trabalhando. É ali dentro, mais precisamente no lombo dos funcionários, que está depositada a única esperança do pequeno capitalista enriquecer. É um filme bastante tenso, né? Que trabalha um pouco essas relações entre funcionário, pequeno empresário, e com uma perspectiva do dono do lugar, né? De crescimento. Então, a primeira pergunta seria um pouco isso, assim, entender como que vocês se descobriram nesse filme em termos de dinâmica de produção, né? E o que que esse filme, como foi organizar esse primeiro trabalho? Bom, primeiro, valeu pelo convite aí e parabéns pela iniciativa aí de fazer esse programa tentando falar sobre o cinema independente. Bom, o Entre Nós Dinheiro foi o primeiro filme que o coletivo fez, né? A gente rodou em 2011, 11, eu acho, ou 10, foi 11, né? E, bom, é um filme que, na verdade, eu já tinha participado como ator em outros filmes, já tinha feito parte de coletivos que trabalhavam também com audiovisual, coletivos de teatro que trabalhavam com audiovisual na cena, né? E aí essa ideia de fazer o Entre Nós Dinheiro veio de umas anotações que eu tinha há muito tempo, que eu queria fazer um filme, e aí a gente conseguiu reunir as pessoas, reunir o mínimo de dinheiro possível, emprestar o equipamento, a câmera, microfone, tudo, e fez aquele filme. Ele foi rodado em duas diárias, em 2 dias, e a ideia era experimentar uma coisa que fosse fazer um filme mesclando um pouco essa linguagem documental ficcional e ao mesmo tempo experimentar algo no processo de feitura que era de trabalhar com um roteiro de ações, assim, e que todo o diálogo, todo o filme fosse na base do improviso. O improviso, é claro, que teve um ensaio, preparação e tudo. Então, essa ideia de filmar e tudo que se passa no bar, né, que é quase todo o filme, tem algumas cenas só que são fora, foi quase tudo filmado na ordem. Então, era uma ideia da gente ir passando pelos momentos do filme, né, nesses roteiros de ações, até filmar tudo. Então a gente acendeu a churrasqueira, começou a fazer o churrasco às 6 da manhã, e aí foi até as 8 da noite, mais ou menos, assim, filmando direto. Quer dizer, filmando, come, né, essas coisas todas. E, e aí na mesa do bar, assim, quando foi todo mundo embora, a gente sentou para conversar. Eu lembro que eu, a Maitê e o Carlos Echa, Maitê Urias e Carlos Echa, e aí a gente falou,
vamos fazer um coletivo de cinema, assim, que era algo um pouco desconhecido pra gente. Depois a gente foi ver que existiam outros coletivos de cinema atuais, né? Era desconhecido que existiam. E aí uma ideia de fazer de viabilizar, produzir os nossos próprios filmes numa dinâmica distinta do que se tinha com prática, do que ainda se tem com prática imperante no audiovisual. Então era um pouco assim. E as anotações tinham, na verdade, deu mais vontade ainda de fazer o filme quando eu e a Maite fizemos uma viagem para Cuba, em 2010, se não me engano, e as pessoas de Cuba ficavam falando um pouco sobre o Brasil, assim, pra gente, numa concepção em que o Brasil estava uma grande maravilha, assim, né? E pra gente era uma questão, para mim é uma obsessão essa questão do empreendedorismo, assim, né? Como essa ideia de empreendedorismo na classe trabalhadora tem algo de muito prejudicial a vários valores que a classe trabalhadora foi construindo na história, né? Por exemplo, a solidariedade. Ó a mensagem, que bonita. Escuta, gente. Ah, ela tá no hospital, filho. Não vê se vai ficar impressionado. Olha, escuta, mas ela tá bem, ela tá bem. Seu Massinha, tudo bem? Tudo bem, dona Ana Paula? Desculpa eu não estar aí na festa, tá? Minha mãe fez questão que eu gravasse esse vídeo. Infelizmente, tive que fazer uma cirurgia ontem e tô aqui. Mas, ó, Feliz Natal aí pra todo mundo. Celular chique da senhora, hein? E o ano que vem seja um ano de prosperidade, tanto pra lanchonete como pra nós, viu? Tá bom, né, mãe? Já terminou de gravar? Tá aqui com a gente. Mãe, depois a senhora tem que cobrar o seu Massinha lá, viu? Fiz questão, viu, seu Massinha? Tá precisando comprar remédio. Beleza, hein? Mas fala pro seu Massinha que a gente precisa do dinheiro pra ele. Tá bom? Essa Descansar. que essa parte. Tá bom? Não, Você falou um pouco essa questão do roteiro de ação, né? E esse filme, quando você fala de documentário, é muito legal pensar a forma como o filme pensa a própria decupagem, né? Como ele relaciona essa pequena tarde, digamos assim, com essa ideia de roteiro de ação e um tempo bem material nesse sentido, né? Acompanhando o acontecimento. E eu queria saber, assim, como processo de trabalho, como que você pensou, enfim, dentro dessa possibilidade, ou seja, os atores em relação à câmera, assim, como que essa dinâmica se construiu para você, assim, no set, como decupagem, porque é uma câmera que está acompanhando, pensando todas as ações, né? E está muito fluida no meio de tudo, né? Bom, a verdade, o que eu imaginava desse filme era essa câmera mais fluida mesmo, no sentido de deixar bem claro isso que às vezes o cinema mais hegemônico se esforça para enganar, né? Que um plano sempre é um ponto de vista sobre alguma coisa, né? Então a ideia era deixar um pouco como se da onde a gente vê é como se fosse um ponto de vista de alguém que estivesse ali mesmo, assim. É claro que isso, para mostrar, por exemplo, o banheiro, a gente rompe um pouco com isso. Mas a ideia, então, a gente já tinha os personagens trabalhados com os atores, esse roteiro de ações, e eu já sabia onde seria, então mudei mais algumas coisas, mas quando a gente chegou lá, a gente montou a arte, né, onde vai ser a mesa, onde vai ser cada coisa, e a ação era uma, e eles começavam a improvisar, por exemplo, a ação de mostrar a placa que está escrito lanchonete capital. Então, eles começavam a improvisar, e a gente começava eu, com o Diogo 90, que era o fotógrafo, que foi o fotógrafo do filme, e o som que foi mudando no decorrer do filme, da filmagem, a gente ia meio atrás do mise-en-scène, na verdade, assim. Então as pessoas iam fazendo, eles faziam a primeira, e a gente ia, eu ia falando, não, filma aqui, o rosto de não sei quem, eu ia no meio, assim,
eu já sabia, já tinha armado o mise-en-scène, o que ia acontecer, ele ia mostrar dentro do bar, não sei o que, tinha algumas coisas. Primeiro a gente assistia, ou às vezes nem via um ensaio, a gente já fazia o ensaio filmando, meio decupando, aí, filmou o rosto dele nessa cena e tal, aí a gente fazia um outro take, com a mesma ação, pegando outras coisas, assim. Então tinha esse fluxo um pouco de coisas, aberto também a propostas, o Diogo também propunha coisas e tal, a gente conversava muito durante, e ia fazendo e decupando as coisas, assim. É claro que é isso, algumas ações tinha claro, né, tipo, aquele cartaz foi a gente que fez, do Sebrae, do banheiro lá, para colocar lá, porque a ideia era isso, não é o que mais importa, é esse aspecto ideológico que também está ligado ao sexo e tudo nessa situação, né. Tem gente! Tem gente! Tem gente! Ô, sou eu, abre aí, Michele. Sai fora, Massinha! Abre aí! Sai fora! Vamos meter gostoso. Abre, foda-se, abre aí. Bom, e aí depois o coletivo, e você faz o Coice no Peito, né? Que estreia em 2014 e que é um filme nesse sentido particular, eu acho, porque tem essa relação sua de estar em cena e estar dentro do processo de direção, né? E revendo o filme, aquele começo no silêncio, depois a caminhada do hospital, tem para mim também essa presença bem próxima desse charreteiro, né? E que trabalha também de novo não, mas com um ponto de vista bem mais próximo dele a partir do que acontece, né? O Coice, ele marca, digamos assim, uma mudança um pouco das pessoas que estavam no coletivo. Nesse momento estava o Carlos Escher e o Gabriel Stipp estavam no coletivo, junto comigo e com a Maitê, e aí eles saíram, e aí entrou o Danilo Diletoso e a Thalita Araújo para o coletivo. E com essa entrada, a gente foi discutir qual seria o próximo filme, né? E a gente discutindo algumas coisas e tal, chegou a esse roteiro que eu já tinha feito, inclusive quem me indicou o conto, baseado num conto do Chekhov, que me indicou esse conto, que achou que seria interessante fazer como filme, foi o Carlos Escher. E aí eu já tinha algumas versões desse roteiro, porque eu estava tentando editais para produção de curta-metragem. E aí a gente decidiu fazer ele também porque tinha uma possibilidade de um apoio que seria uma grande parte do filme, que seria a hospedagem nossa na cidade de Campos do Jordão. Queria trabalhar muito essa questão do plano sequência nesse filme também, experimentar isso bastante nessas pequenas trajetórias que ele faz, tanto dentro da charrete, quanto nessa primeira do posto de saúde até a charrete. Ele era um lugar que eu conhecia, é um lugar que eu tinha memórias, inclusive, desse posto de saúde de Campos do Jordão. Então, esse trajeto de sair do posto até a charrete, eu achava importante isso, assim. Então, tem esse primeiro contato e depois tem outros planos sequência dele caminhando, né, caminhando até um espelho com o plano sequência final, dele caminhando até indo falar com o cavalo e tal. Então, tinha esse lugar desses planos durarem bastante, assim, ter a duração não só da cena, mas do diálogo, né? Tem um pouco esse tempo que é um tempo que vai um pouco contra essa tendência também desse cinema mais hegemônico, que as coisas são muito
cortadas, e talvez as coisas mais interessantes são nesses silêncios. Eu gosto muito do silêncio do filme, foi algo que eu queria trabalhar também como diretor e também como ator, que é esse improvisar no silêncio. De novo, o improviso entra como método, digamos assim, e aí um método muito mais presente meu, porque eu estou atuando no filme, mas é esse lugar de o silêncio, né? O que é o silêncio para a atuação no cinema? Isso cada vez mais eu tenho para mim que isso é muito importante, assim. E aí eu trabalhei muito com os outros atores, com você, com todos, esse lugar desse improviso do silêncio. Também porque, até hoje eu penso que é algo muito difícil de se fazer. Geralmente, os atores, quando tem o silêncio, a tendência é falar algo, quando se existe essa possibilidade do improviso, né? A tendência do improviso é resolver pela palavra as coisas. Mas, no fundo, você não está resolvendo, você está só tirando um problema de você, que é ficar em silêncio, que na vida, às vezes, a gente fica, muitas vezes, só que daí, às vezes, para reproduzir isso, no sentido de, né, para fazer um filme, a gente foge um pouco disso. Então, essa ideia que gerou um pouco esse realismo do filme, de novo, ele lida com o realismo, em alguns momentos fugindo, como você fala no prólogo, ele foge um pouco desse realismo, né? Mas depois é um realismo muito cruel, e nesse lugar de que não sei se você lembra, como eu aprendi a dirigir a charrete lá em Campos do Jordão, o que eu fazia como método era eu sair, encontrar o charreteiro antes, aí já um método de ator também, e eu ia tocando a charrete da onde ele estava até onde a gente ia filmar, eu ia com a charrete, assim. E essa experiência de ficar com a charrete trouxe a comprovação do que eu já tinha como suspeita e que o filme já levantava, que era o quanto essa cidade dominada que é muito desigual, né, que é uma cidade, Campos do Jordão é uma cidade de veraneio praticamente, um veraneio de inverno, né, e como ela trata os trabalhadores, principalmente os trabalhadores do turismo, no caso o charreteiro, como um objeto. Ele, a charrete e o cavalo era um conjunto de objeto que podia causar uma diversão nos turistas, assim. E eu era visto, assim, várias vezes as pessoas paravam na rua e perguntavam alguma coisa, mas era assim, um conjunto, eles não olhavam na minha cara, eu era simplesmente objetificado como algo que podia trazer um prazer turístico para eles, assim. Então isso era muito cruel na realidade ali, e que o filme lida com isso. 10 por 10, vai. Ó. 25. 15. Vamos fechar em 15. Casa mais 5. Não, muito caro. Filho, vem cá. Fica só encostado então perto da charrete, vamos bater umas fotos. Fica aqui, ó. Quase perto da roda. Perto da roda. Aí, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Cara de búfalo maluco. E, de novo, o filme lida também com o empreendedorismo, dessa forma também um pouco mais sutil, mas ao mesmo tempo não, porque essa solidão desse personagem também tem a ver com isso. Ele é no fim tem uma carteirinha lá do Sebrae, que tem um detalhe nisso aí, uma caderneta que é do empreendedorismo, que é isso. Se esse cara é um microempreendedor individual, que era algo que na época estava muito em voga, né? Hoje é praticamente dominante, mas na época 2013, 14, isso estava muito em voga no Brasil. Então, você vai perdendo um pouco esses laços com quem é da sua classe mesmo, né? E consequentemente, seus amigos, né? Então, essa dificuldade de ter alguém que ouça esse drama, que talvez seja uma das maiores dores que existem, né? De perder um filho. Então, mesmo assim, existia... O filme trabalha isso, essa recusa de alguém para ouvi-lo e essa trajetória desse dia, né? Ao mesmo tempo, de novo, pensando aqui, o filme lida com essa trajetória de um dia, praticamente, né? Um dia, só que daí agora um pouco mais... enquanto no primeiro filme era um sujeito mais coletivo, né? Aquelas pessoas naquele bar e as relações que estão entre elas, né? Dessa vez é um pouco mais centrada em um personagem e através desse personagem lidar com todos esses problemas que estão, né?
Então, também foi essa mudança de lidar com esse personagem, digamos, protagonista, assim, de uma história. Então, você vai acompanhando mais os detalhes da vida dele e vai refletindo sobre a sociedade. Então, é um pouco por aí. Sim. Então, você falou uma coisa interessante, que é essa questão da memória, né? Tanto do ponto de vista do personagem em cena, como da construção do roteiro, porque você falou de um espaço que você já conhecia, enfim. E eu queria saber, assim, como que funciona essa ideia para escrever o roteiro dentro do teu processo, assim, não só especificamente nesse filme, mas a gente pode continuar nesse filme, mas pensando assim, essa coisa de conhecer o espaço, quer dizer, viver um pouco o espaço, né? Porque às vezes você pode escrever um roteiro e se você não tem, quer dizer, nenhum espaço concreto, às vezes é comum, por exemplo, você ver roteiros que lidam com uma cidade muito abstrata, né? Que praticamente não existe. Claro que existem alguns filmes que fazem isso, né? Tentando fazer uma releitura do nosso, né, país ou coisa do tipo, mas queria pensar isso com você, assim, como que porque quando você fala assim, a experiência de montar a charrete é justamente o que traz para o filme uma qualidade cênica, né? É justamente você ter intimidade com aquilo que você tá, com a ferramenta que está se trabalhando, né? E nesse sentido é muito legal quando você falou improviso, porque apesar de ter uma certa, óbvio, né, tem organização, tem as coisas e tal, o improviso, ele também surge assim como processo, né, como resolver essa questão, porque não está dado, né? Essa coisa do roteiro, acho que eu trago também da minha experiência como ator, que é muito claro isso, né? Você tem que tentar chegar próximo daquilo lá para tentar internalizar aquilo em você quando você vai fazer um papel, né? Você vai fazer um personagem. Então, ao mesmo tempo, o roteiro é uma parte do cinema só, né? É claro, tanto no Entre Nós quanto no Coice, foi muito, mesmo nesse roteiro de ações do Entre Nós, não foi uma coisa, eu fiz e pronto. Não, eu fiz e fiquei refazendo durante um tempo, depois teve a colaboração de um grande amigo meu, o Rogério Guarapiran, que é dramaturgo, que ele leu e a gente ficou, sei lá, muito tempo conversando sobre. Deixa eu só fechar esse negócio aqui, pronto. Então, mas o roteiro, eu acho que tem uma coisa que às vezes as pessoas, fiz um roteiro, o roteiro tá ótimo. Mas até por ter essa experiência como ator também, eu sei que quando chega no set e esse roteiro se transforma em pessoas, esse roteiro se transforma em espaços, esse roteiro se transforma em planos, ele morre de alguma maneira. Aquilo vira outra coisa, né? Então o roteiro é interessante para você planejar. Agora, o que você vai filmar, ele depende muito dessa, digamos assim, dessa habilidade de lidar com o que está acontecendo ali na hora, mesmo que não seja isso, mesmo que não seja dentro do realismo, é algo assim, o que está acontecendo, o que eu preciso filmar aqui, né? Isso sempre foi muito importante também, assim. Tem uma história que uma vez a Helena Inês contou, que quando ela foi voltar a fazer cinema, agora faz poucos anos, como diretora, ela estava fazendo um filme e tal, acho que é A Volta do Bandido, da Luz Vermelha, e aí ela falava que a prisão era tão grande que se ela estava apontando a câmera para cá e caísse um cometa do outro lado, ela não podia virar a câmera e filmar esse cometa, assim, porque a ordem do dia era aquilo ali, sabe? Então, esse lugar, não que, então o seu set você fica improvisando, você decide na hora o que filmar. Não, existe um planejamento. Mas você tem que saber o que está acontecendo, você tem que sempre medir um pouco. Eu acho que a direção tem esse processo de estar olhando o que está acontecendo e realmente fazer o filme dali, sabe? Acho legal também quando você traz isso, porque realmente o espanhol fala em guion, né? Para essa questão do roteiro. E é muito legal quando a gente pensa realmente o roteiro como guion, porque
quando você está filmando ali, enfim, inclusive com essas dificuldades que a gente passa, é ali que você falou, né? É ali que a gente faz o filme, é ali que o filme está acontecendo, né? Embora esse planejamento de alguma maneira esteja, né? Mas não pode, não é que não pode, mas a gente tem que tomar cuidado de não achar o momento inesperado, alguma coisa porque a vida tem um pouco isso, né? Sim. Às vezes a gente acha que tá tudo bem, uma pedra tá no caminho, a gente bate a cabeça, quer dizer, então... E aí, falando em esforço, a gente parte para um projeto, enfim, de longa, né, que vocês tiveram, no Sem Raiz, o primeiro trabalho, que estreou em 2017. Mas aí a ideia era isso, trabalhar o empreendedorismo por entender que a situação de vida da classe trabalhadora estava sendo destruída por conta disso, desse apelo, dessa coisa, fiquei com o seu problema, né? Vamos destruir todos os direitos trabalhistas, não tem contrato de trabalho, mas sempre é ainda mais difícil para a mulher, né? Da classe trabalhadora. E aí a gente decidiu começar dentro do Tela Suja, né? Então a gente decidiu começar esse processo, eu chamei algumas atrizes, e aí esse processo foi mais longo no sentido de sala de ensaio, assim, porque a gente só tinha essa premissa, o empreendedorismo na vida da mulher trabalhadora, e alguns esboços na minha cabeça de personagem, mas ao mesmo tempo a gente fez um processo que a gente trazia uma proposta, as atrizes faziam cenas, aí a gente, eu e a Thalita retrabalhávamos essa cena, trazíamos de novo para elas voltavam, então a gente ficou, mas aí dentro do tempo que a gente tinha também, né? Então a gente conseguia uma vez por semana se encontrar para fazer esses experimentos, em algumas semanas não, porque o tempo também é isso, sem dinheiro para pagar as pessoas, para a gente, para se pagar, então a gente se encontrava nesse sentido, às vezes quando dava, mas a gente ficou 1 ano trabalhando assim. Quando a gente chega no roteiro, a gente decide filmar, e aí junto com a Maitê, que também estava atuando, a gente pensou em como a gente... qual a estratégia para filmar isso? Então a estratégia foi de filmar núcleo por núcleo. Então a gente, sei lá, em 3 dias direto a gente filmava um núcleo. Foi o que a gente fez no primeiro, que foi o da Laura Brauer, que é a professora argentina. E aí... a Juana, o personagem da Juana. E aí a gente foi filmando aos poucos também. Então a gente fez um longa com 13 diárias, mas a gente conseguiu realizar essas 13 diárias ao longo de 1 ano. Quer construir o escorregador também ou já vai comprar pronto? E a gente vê o que ficar mais em conta, se você fizer ou comprar. Não sei quanto custa, não, mas tem já, né? De ferro, de plástico, mas... Tem. Dura mais se construir, né? É? Ué. Então pode ser construído. Acho que é melhor. E aí pra eles irem para esse carregador, uma escadinha aqui, que pode ser construída também, né? De ladinho assim. Ou aquelas caracol. Será que dá uma caracol assim? Caracol pra criança? Então... realmente, a gente aborda esse processo do empreendedorismo, mas no meio ainda do levantamento das cenas, a gente pensou que, ao mesmo tempo, não é só isso, né? Como você disse no começo, é a regra hoje.
já era naquela época também, hoje talvez mais, mas no mesmo tempo que a gente está vivendo, tem gente que vive uma outra vida, assim, ou que tenta, ou que luta para que todo mundo viva um outro tipo de vida, mais coletivizado. E aí surgiu esse personagem que a Carlota faz, que é uma assentada rural do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e aí ela... Eu sei que todo mundo tem suas tarefas, tudo muito importante, mas e para ajudar a fazer a farmácia? Hein? E cobrir o barracão das crianças? Eu não acho justo o Renan não ir na reunião hoje. Mas eu entendo perfeitamente. Claro, ele está dormindo. Passou a noite toda trabalhando, colocando a bomba que vai servir para umas 10 famílias. Eu vou te contar, viu? Tem gente que só vai quando é festa. Em compensação, tem um monte de gente ponta firme aí, ó. Então, para mim, esse personagem da Carlota é quase como se ele fosse esse narrador desse filme, assim, sabe? De vidas, de outras vidas que estão dentro dessa ideologia individualizada e não por escolha. A gente começou a pesquisar isso sobre empreendedorismo, a gente fez várias pesquisas de campo e tal, começou a perceber que é isso, é a única solução para muita gente que está desempregada. Então, não é o empreendedorismo como uma escolha escolha ideológica, eu vou realmente explorar os outros. Não, é a única escolha. Ou a pessoa faz isso, ou ela pega o que ela tem e vai vender na rua, como no caso do primeiro episódio, né, que a Maite faz, ou ela não come, né? Nós temos o quê? Uma palavrinha-chave, anotem aí. Opções. Nós temos que ter as opções. Como escolher quais as opções? Escolher quais? Mercado. O que é o mercado? O que é esse mundo, essa relação? O que são esses fiozinhos que está sendo imposto? O que o mercado precisa? Então vamos por aqui, mercado. E aí eu vou partir para a próxima experiência, né? Que é mais recente, que foi agora o novo longa, né? Pão e Gente, que estreou em Tiradentes, enfim, vai passar agora na Alemanha. E nesse trabalho eu lembro de ler o roteiro, né? Tive esse prazer, enfim, de acabar participando do processo. E a crônica, nesse sentido, cria um tempo bastante diferente, porque remonta um tempo do século XX, assim, numa padaria, mas ele acontece no meio da cidade contemporânea, né? Esse, na verdade, é um filme, é o primeiro filme que eu dirijo que tem algum recurso, assim, né? No sentido material, a gente ganhou um edital, o Tela Suja Filmes, em parceria com o Novo Teatro em Ruínas, um edital que já foi extinto, que nem existe mais, mas era um edital de artes integradas, e a gente propôs fazer uma peça e um filme. Um edital, enfim, algo que com muito pouco dinheiro fazer uma peça e um filme, de novo, mas tinham alguma coisa assim de dinheiro para produzir. Então esse processo foi riquíssimo. De novo, é um outro processo, um outro modelo, né? Porque daí a gente vai produzir tanto a peça quanto o filme, sou eu que dirijo. Então a gente vai, então tem aqueles 5 pessoas que fazem a peça, e isso vai dar uma forma para o filme que não existia no começo. Então a gente começa a pesquisar a partir
Então são alguns textos básicos. Tem a Padaria, do Brecht, tem o Café, do Mário de Andrade, e tem um texto teórico do Daniel Ben-Said, chama Os Despossuídos. Então, a partir desses 3 textos base, a gente vai contar essa história, digamos assim, essa história do século XX, né? E já existia essa proposta desde o início de ser uma peça feita num local específico, né? Que é aquele beco que fica no Bom Retiro e que atrás da antiga fábrica dos Matarazzo, uma fábrica de trigo, que hoje é a favela do Moinho. Então você vê as ruínas ali também. Então você vê o trem passando e tal. Então a peça acontecia ali, de novo, sem parar nada, o trem passava, as pessoas estavam ali na rua, a vida estava acontecendo durante a peça, e o filme também é feito dessa maneira. Então a gente chega a essa conclusão, assim, e eu como diretor, que seria interessante essa espécie de documentar, na verdade ensaiar, é quase como se fosse um ensaio. Eu encaro esse filme como um filme ensaio, um ensaio sobre essa ficção do século XX, que foi escrita tanto o Café quanto a Padaria próximo e a partir da crise de 29, então quase 100 anos depois, numa crise, né, dentro já de uma crise iminente tão grande quanto, isso mesmo antes da pandemia que tá aí. Então, essa ideia de que essas pessoas estivessem recontando essa história. De novo, esse lugar, acho que agora chega num ponto mais ainda narrativo, no sentido de ter os narradores. Então, esses 5, que são os mesmos atores que fazem a peça, eles são os narradores do filme. Mandaram queimar o café nos subúrbios mais escusos, nos mangues desertos. Se não lhes derem trabalho, peguem os pães na marra. Foi o que disse a Eugênia. Nessa hora, o Massinha já estava se cagando todo. Você propõe um filme que faça a pessoa pensar, mas não que faça pensar falsamente. Tem muito filme Hollywood que faz isso, faz você pensar o que eles querem que você pense. A gente busca outra coisa, busca que você reflita. E seja livre para pensar.